Boa tarde. Neste estudo, vamos comparar as duas vertentes da nossa teologia com esta acusação de Satanás. Satanás declarou que demonstraria entre os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais que é impossível guardar a lei de Deus. Vemos isto em Review and Herald, 3 de setembro de 1901, ou Verdade sobre os Anjos, página 51. Temos de perceber qual das duas teologias defende a Deus e qual está de acordo com as acusações de Satanás. A que defende a Deus afirma a possibilidade de cumprir a lei, toda a lei, e a que defende a Satanás afirma a impossibilidade de cumprir toda a lei já nesta vida. Esta acusação de Satanás pode ser desdobrada em: a lei de Deus já não está em vigor, foi abolida. A lei de Deus foi cumprida por Jesus para que não tenhamos de a cumprir. É impossível guardar a lei de Deus. É possível, mas só no fim da vida, só na glorificação. É só um ideal, mas nunca o atingiremos na realidade. A obediência de Deus em nós, como o culminar do plano da salvação e como a resposta às acusações de Satanás, torna essa obediência numa condicionante para a volta de Jesus. E porquê? Porque Deus precisa responder a essa acusação. Lembremo-nos que os seres celestiais não são omniscientes e todas as acusações de Satanás precisam ser respondidas como potencialidade de dúvida dos seres celestiais. Não é apenas um bônus. A obediência não é apenas um bônus. Não é apenas uma mera consequência secundária, mas é uma necessidade para sermos salvos. A obediência de uma geração é a resposta às acusações de Satanás. Por isso, tem de ser concretizada antes da sua vida e condiciona. Ora, nós por vezes confundimos a nossa linguagem de forma a não compreendermos o que é o significado da obediência. Irmãos, a obediência é a mesma coisa que obras. E isso significa que se a obediência é uma condicionante para sermos justificados, então significa que as obras são necessárias para a salvação. Se parece escandaloso, é porque nós temos confundido as obras da justiça própria com as obras da justiça de Deus em nós. Compreendemos que o homem com um só pecado não pode ser morada de Deus. Quando Jesus sair do santuário celestial, teremos de viver à vista de um Deus santo sem mediador. Contudo, não sem Deus, pois seremos templos de Deus, não sem Deus. Não seremos seres que não precisam de Deus, seremos recipientes do Deus vivo. Diz desejado de todas as nações na página 161. Desde os séculos eternos era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para morada do Criador. Fim de citação. A obediência é o
objetivo do plano da redenção. A obediência é o objetivo desta última fase do grande conflito. Porquê? Porque é a resposta às acusações de Satanás. Para que o grande conflito termine, é absolutamente imprescindível que esta última geração demonstre em sua vida que a lei de Deus é justa e é boa e que pode ser cumprida totalmente. O grande conflito não pode ser terminado sem esta resposta às acusações de Satanás. A resposta é a obediência à lei de Deus de forma perfeita e diariamente. Alguns dos nossos teólogos, porém, defendem que a colocação da perfeição nos escritos da Bíblia e de Ellen White não se referem à perfeição ética, a não pecar mais, mas deve ser visto como um princípio motivador do amor. Eles defendem que deve ser um ideal que nos puxa cada vez mais para obedecer, embora nunca o alcancemos. Assim, ainda que Deus sempre o exija, não é possível, segundo eles. A sua exigência, a exigência de Deus, serve apenas para nos motivar a avançar mais um pouco. Estes teólogos defendem que Deus sempre vai exigir a obediência total, mas isso é só um ideal que nunca iremos alcançar. A sua exigência deve sempre motivar-me para alcançar o padrão de Deus, mas nunca o vou alcançar por causa do real. O meu real vence o ideal de Deus. É mais forte e mais poderoso o real do que o sobrenatural e o ideal de Deus. Então, a minha vida deve ser uma luta constante para alcançar o padrão de Deus, mesmo que nunca o alcance. Para eles, os escritos de Ellen White demonstram não uma defesa no alcance real da perfeição, mas uma constante luta entre o real e o ideal que nunca se alcança. Desiste de ter fé. Não há nada a fazer. Há uma promoção da desistência da fé. Esta ideia é tentadora, irmãos, e parece terrivelmente certa. A nossa experiência de quedas constantes e diárias pode derrotar a nossa fé. A fé de que Deus fará o ideal em nós. Mas nessa forma de pensar, colocamos demasiado homem naquilo que Deus diz. Ora, se nós colocarmos mais Deus e menos homem, percebemos que Deus, além de nos exigir a perfeição, o que é que Ele fez também, ou faz? Prometeu dar aquilo que exigiu. É uma promessa sobre a exigência de Deus. A forma de pensar destes teólogos é como se dissessem: Deus exige para tu fazeres o que podes e tu nunca podes alcançar a exigência de Deus porque te esbarras com o real. Mas a promessa de Deus é: Deus exige para o homem o deixar fazer o que Deus pode, que é mais do que o real, é sobrenatural.
Nunca se valeu da fé este homem que desistiu. Para que é Deus então, irmãos? Se eu não me valer da fé e se apenas me deparar com o meu real, o meu impossível, a minha incapacidade, para que serve a fé, senão para alcançar esse impossível, essa capacidade divina de fazer em mim aquilo que eu não sou capaz? Precisamos de compreender que Deus não apenas exigiu, Ele também prometeu cumpri-lo em nós. Vamos concluir também dessa forma que a promessa também é um ideal que nos motiva. É só um ideal aquilo que Deus prometeu? Claro que não. Porque Deus colocou o seu trono, a sua existência, a sua santidade em causa por causa desta promessa. E se Ele não a cumprir, tudo isso estará em causa. O seu trono, a sua existência, a sua santidade. Se colocou tudo isso em causa, não pode ser apenas para nos motivar a avançar mais um pouco. A salvação não é uma motivação para não pecarmos tanto. É realmente para deixarmos de pecar tudo. Deus prometeu ser Ele a fazer essa perfeição em nós. Não estamos a lidar com um ser como nós. Não coloquemos Deus sob a nossa bitola. Então, não pode ser apenas uma motivação. Deus não se motivou a Ele mesmo a fazer essa perfeição em nós. Ele prometeu. Não é uma motivação, é uma promessa. É ser Ele a enfrentar o nosso real com o poder da sua poderosa graça para fazer o sobrenatural. Deus não veio dar-nos o máximo do nosso possível, veio dar-nos o seu impossível. O impossível para nós que provém de si mesmo, não do nosso melhor. Precisamos de teólogos, não para nos mostrar que não somos capazes, coisa que nós todos temos experiência. Não precisamos de teólogos que nos mostrem que nós não somos capazes. Teólogos, nós já temos essa experiência. Nós precisamos de teólogos para nos mostrar o que Deus é capaz. Eu não quero um teólogo que sistematize aquilo que eu não sou capaz. Preciso de divulgar que aquilo que Deus prometeu é possível. Precisamos que não se baseiem na sua própria experiência humana, mas na experiência divina do Todo-Poderoso. E isso é um teólogo com fé. Precisamos de teólogos que experimentem a vitória sobre o pecado diariamente, para que sejam exemplos de homens santos e demonstrações vivas dessa promessa divina. A exigência de obediência perfeita à lei de Deus não pode ser apenas uma motivação para irmos avançando. Deus não nos engana com técnicas de superação das limitações humanas através da capacidade própria. Ele bem sabia o que havia no homem e nós também já o descobrimos.
Ele veio trazer o que nós não temos, o que nós não conseguimos, o que nós não alcançamos. E é por isso que Ele nos exige, porque é Ele que o pode dar. É por isso que é justo ao nulo exigir. Então, é uma exigência, não uma motivação, porque Ele pode fazer essa obra em nós. Pela fé, nós enfrentamos o limite do real com o sobrenatural. Pela fé, nós damos autorização a Deus para enfrentar os limites do nosso real com o poder do seu sobrenatural para fazer real o que era impossível. Deus não fez um plano desde eras antigas na eternidade para nos dar o nosso melhor, pois o nosso melhor ainda não satisfaz às exigências da sua lei justa e santa. O nosso melhor não nos pode justificar jamais. O nosso melhor condena-nos. Então, mesmo que nós precisemos de fazer esse exercício constante de efetuar a nossa parte do possível, não significa que Deus não fará também a sua parte do impossível. Há, pois, uma promessa a ser cumprida por parte de Deus, que não pode ser baseada no real. Não é fundamentada no real, mas é fundamentada no milagre. Então, não é uma luta entre o ideal e o real, mas é uma luta entre a fé e a descrença. E o que nos fará decidir entre a fé e a descrença é o desejo de continuar a pecar ou o desejo de deixar de pecar. Só isso, irmãos. Eu só quero que a solução para o pecado seja possível se eu quero mesmo deixar de pecar. Por isso, aqueles teólogos que defendem que não é possível deixar de pecar completa e diariamente são teólogos que, na verdade, não o desejam. Como tenho tanta certeza disso? Porque eles têm tão disponível e tão evidente a nossa experiência de que é impossível, como têm a promessa de que é possível. Então, só podem escolher a que mais desejam. Entre a experiência do nada poderoso, que somos nós, e a promessa do Todo-Poderoso, escolhem a da experiência. E nessa escolha revelam o seu desejo íntimo de não querer vencer o pecado diariamente. Dessa forma se fazem a si mesmos condenados e dessa forma se fazem a si mesmos acusadores de Deus. Se eu desejasse muito a perfeição, agarrava-me à promessa do impossível, irmãos. Teimava com Deus, lutava com Deus, inclusivamente na formulação dessa teologia. Deixar Deus agir é ceder a minha autonomia a Deus. Isso é o primeiro mandamento. Quando eu tenho diante de mim duas escolhas com a mesma potencialidade de se concretizarem, a minha escolha revela aquilo que eu mais quero. Então, a aceitação de uma verdade não tem a ver com o que eu reconheço que é a verdade, mas com aquilo que eu quero que ela seja.
A verdade não precisa de uma autenticação minha, com a autenticação dos homens. Ela traz em si mesmo uma autoridade que a confirma. Para falar a verdade, talvez preciso de um pouco de talento. Mas para aceitar, eu só preciso de submissão. Satanás sabe o que é verdade. Ele reconhece-a pela força da sua própria autoridade, mas não a quer. Ele reconhece-a, mas não a aceita. Ele apenas aceita o que desejava que ela fosse. Ele formula mentira para substituir a verdade que não deseja. Por isso, a minha escolha no meio de toda a mixórdia de propostas é aquela que eu quero, aquela com que me identifico. Quando eu quero seguir a Deus, encontro a verdade, mesmo no meio da confusão. Porquê? Porque a verdade tem as características do caráter do Deus vivo. E o caráter de Deus é inconfundível. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Por isso, irmãos, reconheçamos os enganos dos nossos teólogos. Reconheçamos que eles têm falado por sua própria autoridade, porque nós não temos reconhecido que eles tenham falado da doutrina de Deus. Contudo, temos querido mais a autossuficiência que nos leva à derrota do que a dependência de Deus que nos leva à vitória. Por isso, a humildade há de ser a primeira virtude de todo o salvo. Review and Herald, 22 de fevereiro de 1899, diz-nos: quando a verdade moldar o nosso caráter, ver-se-á que é realmente verdade. A capacidade de Deus cumprir a sua promessa deve suplantar a nossa experiência da corriqueira realidade de que não é possível. É necessário um exercício de fé constante, não o acomodar-nos à nossa derrota diária e encontrar soluções teológicas para resolver os nossos problemas de consciência. Deus não veio brincar ao exijo, mas não é possível. Uma exigência de Deus é terrivelmente solene. Não façamos de Deus um zombeteiro. As minhas quedas constantes são o real. São uma evidência de que eu não sou capaz de obedecer. São. Mas Deus veio prometer-nos o melhor do real, do nosso real. Não. Prometeu-nos o sobrenatural. Prometeu-nos o que nunca experimentámos. Prometeu-nos o que nunca alcançámos. Prometeu-nos o que nunca vimos. Prometeu-nos o que é da sua capacidade e não da nossa. E contra todos os nossos sentidos, a fé alcança aquilo que Ele prometeu. Mas o que é que nós temos estado a fazer com a nossa fé, irmãos? Será que a minha fé só me pode dar o real? Exatamente aquilo que me daria como se nunca a tivesse? Será que a minha fé só me pode dar aquilo que me daria se eu não conhecesse a Deus? Será que apenas entendemos a fé como uma compreensão intelectual de uma visão precoce de um panorama que ainda não havíamos visto antes? É isso a fé? A fé é apenas uma antevisão do melhor real possível. A fé mais madura
será apenas um desvendar de uma realidade mais próxima do excelente? Será a fé o meio de nos fornecer, apenas de modo mais ágil e vigoroso, o melhor e o máximo que a realidade nos poderia dar? Será só um meio de apressar a realidade? Uma antecipação da realidade? O decurso da vida nunca me dará o sobrenatural se eu não tiver fé. A fé não pode ser apenas o crédito antecipado daquilo que afinal pode mesmo acontecer pelo decurso natural da realidade. Ela é um desafio à experiência e às evidências humanas para que o homem deponha toda a sua pompa e toda a sua altivez, da sua vaidade e da sua pretensão na confiança do soberano dos céus, a quem entregou o seu trono e toda a provisão e o planear de toda a sua vida. Isso é fé no sobrenatural. Isso é fé em Deus. A fé não é uma previsão que a minha experiência sempre me garantiu. Não. Mas é uma crença numa revelação que a experiência sempre me negou. A fé é um dom que entra em conflito com a realidade. Não que atesta a realidade. Não que antecipa a realidade. Não que me mostra a realidade daquilo que vai acontecer mais à frente. Não. Aquele que ao esbarrar com o real e não olha para cima, só pode ter exatamente aquilo que está na sua mesma altura, não que está acima. Temos sido tão mesquinhos em nossa fé e tão ousados em divulgá-la como uma solução que não nos pode dar mais do que aquilo que é o nosso melhor. Precisamos de teólogos para nos mostrar o que nós somos sem Deus? Ou precisamos de teólogos para nos mostrar o que poderemos ser com Ele? Temos tido mais evangelistas da incapacidade humana do que da capacidade divina. Se não temos fé no sobrenatural, como é que podemos receber mais do que o real? Se não temos fé no impossível, como é que podemos receber mais do que o possível? Quando a minha fé só serve para otimizar o real, creio num Deus à altura do homem. Quando a minha fé sobe às montanhas do sobrenatural, reconheço Deus muito acima de mim. Por isso, olha para a tua fé e saberás a quem tens adorado. A Deus ou ao homem? Recebemos tão pouco quando não estendemos a mão ao braço do Omnipotente, por termos crido no máximo, no melhor que o impotente ser humano poderia alcançar e não no mínimo que o superpotente Deus pode fazer. Nunca, jamais, irmãos, afirmemos a nossa incapacidade para vencer o mal sem afirmarmos a super capacidade de Deus vencer em nós. Lembremos-nos que a fé tem de ser
afirmada, confirmada, pronunciada, divulgada, falada. Como ela vem da palavra de Deus, ela é feita quando o homem a pronuncia. Ela já está feita na palavra. E ao ser pronunciada, ela é feita em nós. Ellen White, em Parábolas de Jesus, página 69, diz: Cristo aguarda com fervente desejo a manifestação do caráter de si mesmo na sua Igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Temos feito bem pouco da importância da obediência e da transformação do caráter, porque temos limitado o poder de Deus com a nossa própria capacidade. Estes pastores defendem que esta frase deve ser interpretada segundo o contexto, a citação que eu falei agora de Ellen White, sendo que o crescimento do cristão é como de uma planta, provido por Deus e não por nós, e para fazer com que sejamos uma bênção aos outros, recebendo o que Deus provê. Segundo ele, Ellen White não está a falar de não pecar mais. Vejam só. Que nada tem a ver com o fazer ou não fazer. Não tem a ver com perfeição ética, com uma vida santa e impecável, mas refere-se ao crescimento do caráter cristão pelo poder do Espírito, para que as graças do caráter de Cristo se reproduzam em nosso caráter, para que possamos ser uma bênção para outras pessoas. E continua, cito, quando formos condutos do amor de Cristo para outros, Jesus virá, afirma um destes teólogos nossos adventistas. Para ele, a semelhança com Cristo é semelhança no amor. Para ele, a reprodução do caráter de Cristo só tem a ver com as graças do caráter de Cristo para levar outros a Cristo, mas nada tem a ver com perfeição ética, com deixar de pecar. E então, se a Igreja Apostólica de outros tempos já fazia isso, não é algo exclusivo ou privilégio desta última geração. Não é exclusivo de Apocalipse 14:5, porque Deus sempre o exigiu. Sempre exigiu essa perfeição em todas as gerações. E ele fala-nos dos remanescentes de Judá, que escapariam à destruição, onde é dito, cito Sofonias 3:13, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Outra citação. Jó era íntegro na sua geração, cito, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:18. Outra citação ainda no tempo dos apóstolos, 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso, segundo este teólogo, cito, nada podemos fazer em termos de comportamento ou estilo de vida para apressar a volta de Jesus. Fim de citação. Vejam. Por isso significa que somos justificados por algo que tentamos fazer e não por alcançar o que Deus exigiu. Contudo, sabemos que, ainda que a exigência de Deus seja para todas as gerações, essas gerações não alcançaram a compreensão nem tiveram toda a revelação acumulada que temos hoje. Assim, nos é exigido mais a nós do que a eles. Além de que o
dia do Senhor é na última geração. Nunca houve outra geração que tenha de passar pelo que a última vai passar. Um tempo sem mais acesso ao perdão. As promessas do novo pacto de Hebreus 8 e 10 ainda precisam de se cumprir totalmente. Ellen White revela em relação à última geração: nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve tão momentosas questões diante de uma geração como as que aguardam aquela que está agora chegando ao palco da ação. Nunca foram os jovens de alguma época ou país tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. Todo o céu observa com intenso interesse cada uma das indicações do caráter que eles estão formando. Se, ao serem postos à prova, permanecem firmes ao lado de Deus e do que é direito, ou são dominados por influências mundanas. Encontramos isto em The Youth Instructor, 7 de maio de 1884, ou em Exaltaio 248. Contudo, se nossa compreensão fosse de acordo com estes pastores, podemos perguntar: como é que o amor pode ter algum pecado? E como assemelharemos o nosso amor com o pecado, com o amor de Deus sem pecado? Como é que somos conduto do amor de Cristo, mantendo-nos pecadores? Em que nos assemelharíamos ao amor de Cristo, nestas condições? Vamos especificar? Escolhemos um dos pecados, roubar. Como é que eu sou conduto do amor de Cristo se eu não mudar o meu hábito de roubar? A pessoa roubada não atestará contra mim em juízo? E escolhamos outro pecado, adultério. Será que eu sou conduto do amor dos outros se trair a minha esposa? Qual é o problema? Todos os outros beneficiam por causa do amor de Cristo que é comunicado na minha vida. Então, adultério não será um problema? Menos a minha esposa, claro. É um problema menor que não me tira do céu por só afetar uma pessoa? Se é, então esse mandamento é um exagero de Deus, pois só afeta uma pessoa na vida de todo o casado, certo? Outro pecado, o vício dos jogos. É só um pecado que me diz respeito a mim, não afeta mais ninguém? Então, eu posso ser conduto do amor de Cristo e ser salvo na mesma? Precisamos de compreender que quando especificamos qual é o pecado que eu posso cometer, pensando que mantenho a minha semelhança com Cristo, qual é o vício que eu posso manter sem afetar a minha salvação e que possa mesmo assim ser um conduto do amor de Deus sem me tirar do céu, vemos que nossas ideias não se podem sustentar. Apocalipse 22:11 diz: quem é justo seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Para este pastor, Apocalipse 22:11 tem a ver com o fim das escolhas humanas, não que deixaremos de pecar completamente. Os justos apenas não cometem mais pecados intencionais. Não é preciso um mediador para pecados não intencionais? Claro que sim. A promessa de Hebreus nos diz que não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão. Hebreus 8:11. E porquê? Porque Deus nos ensinará. Cito: todos me conhecerão, desde o menor até o maior.
A cada obediente, o Espírito Santo esclarecerá sobre todo o pecado, para que não peque mais, pois não haverá provisão para pecados conscientes nem inconscientes. Não há mais oblação pelo pecado. E como pode ser isso? Hebreus 8:10 nos responde: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Concluímos então que as ideias deste pastor levam a um evangelho diferente. Temos de admitir que são divulgados dois evangelhos na nossa igreja. Um pelo qual podemos vir a ser salvos e outro que não. Eu tenho de pedir a Deus para me ajudar a vencer, pois quero combater ativamente em meu caráter estas ideias de uma salvação miserável, já que sua promessa é que Ele fará essa vitória em nós. O manuscrito 125 de 1907 diz: se continuarmos a amar a transgressão mais do que a obediência, as presentes bênçãos e a grande misericórdia de Deus, que agora desfrutam, mas não apreciam, acabarão por tornar-se um agente de sua ruína eterna. Fim de citação. Temos mais uma citação da Carta 91 de 1900, que diz: todos aqueles que hoje se permitem ser usados como instrumentos de Satanás para levar outros a desconsiderarem os mandamentos divinos estão sob a maldição de Deus. Nossa segurança repousa numa sincera crença no assim diz o Senhor. Essa é a declaração da verdade. Aqueles que são desviados da verdade por qualquer motivo, por maior que tenha sido sua suposta sabedoria e exaltação, e se aventurem por um trilho de sua própria escolha, estão seguindo um líder falso e serão por ele guiados a falsos caminhos. Fim de citação. E termino com a palavra de Ellen White, refletindo a Cristo, 3 de fevereiro, página 84. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e cópia da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Amém. Glória a Deus. Deus fará aquilo que prometeu. Peço-vos que ativem o sininho e subscrevam. Até breve.